Hoje é chamado o dia da super quarta, porque no Brasil o Copom realiza reunião para decidir sobre a Selic. Nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano também deve anunciar a taxa de juros no país. Nós vamos conversar agora com o professor de Economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Josilmar Cordenonce. Muito bom dia, Josilmar. Prazer tê-lo conosco aqui. No mercado brasileiro, a grande maioria, quase unanimidade, nenhum movimento na Selic esperado, mas uma preocupação em relação à ata, né, do Copom, que pode trazer aí algum impacto. Nós tivemos então a quebra de bancos nos Estados Unidos e também aquela questão que envolve o Credit Suisse. Prazer tê-lo conosco. Bom dia, prazer é todo meu. Realmente essa reunião do Copom está bastante estranha, porque as pressões políticas que envolvem essa decisão para o Banco Central reduzir taxa de juros é uma coisa incomum. E ao mesmo tempo, você tem um adiamento em série do arcabouço fiscal planejado pelo governo, que era para ser anunciado semana passada, passou para essa, antes da viagem da China, agora ficou para abril, voltou para abril, na verdade. Isso gera uma certa incerteza com relação a qual que é a intenção, qual que é a trajetória da dívida no futuro, e faz com que o Banco Central não tenha outra alternativa a não ser espera. Mas, ao mesmo tempo, ele está sendo cobrado para reduzir taxa de juros, porque, e é verdade, em nível internacional, nossa taxa de juros está bem acima das demais, inclusive a taxa real, que é acima da inflação. Mas temos razões para ter isso, esse problema, que não é simplesmente culpando o presidente do Banco Central que a gente vai resolver isso. Tem coisas estruturais aí que a gente precisaria atacar de modo mais sério e menos panfleteiro, menos de forma a atingir as manchetes dos jornais sem atacar as causas principais. Professor, agora a pergunta do Diogo Schelp, o nosso comentarista. Professor, ontem o presidente Lula, em uma entrevista, chamou novamente o presidente do Banco Central de irresponsável por manter as taxas de juros no atual patamar, questionou, criticou a independência do Banco Central. Passa um pouco a impressão de que o governo acredita que a taxa de juros é uma bala mágica para o crescimento econômico. É assim mesmo ou há outros componentes mais importantes? Olha, claro que há outros componentes mais importantes, mas o Lula está usando a taxa de juros da Selic, determinada pelo Banco Central, Selic Meta, como um bode expiatório. Na verdade, a taxa Selic, ela vai determinar o patamar da taxa de overnight, de um dia para o outro, no curtíssimo prazo. Agora, a taxa de juros da ponta longa, ela não é afetada pelo Banco Central, é o mercado que determina. E só para lembrar que, por exemplo, quando ao final do governo Dilma, um pouquinho antes do impeachment, a taxa estava 14%, a inflação estava alta, e a nova diretoria do Banco Central, quando assumiu o Temer, o William Goldfein foi o presidente, ele manteve a taxa 14%, ele consolidou a queda da inflação, ele esperou a queda da inflação, muitos também estavam pedindo para ele reduzir taxa, mas ele preferiu esperar, as condições políticas melhoraram, a discussão de você fazer o teto de gastos, reforma da Previdência, fez com que as taxas longas, o próprio mercado começou a reduzir a taxa de 5, 10 anos, e daí o Banco Central teve espaço, com tranquilidade, coordenando as expectativas do mercado. Quando as expectativas já estavam ancoradas numa inflação mais baixa, ele começou a baixar a taxa de juros de modo sustentável e acabou entregando, se não me engano, uma taxa de juros de 6%. E sem recessão, sem nada, era uma taxa historicamente muito baixa. Só que essas condições não estão acontecendo nesse momento. O que aconteceu no governo Temer foi tanto a política fiscal como a política monetária
foram aliadas no combate à inflação. Nesse momento, a gente não está encontrando esse alinhamento, pelo menos. No discurso existe, vai ter superávit fiscal, a gente vai buscar isso no médio e longo prazo, estabilidade do preço da dívida, ou até queda na dívida no futuro, mas a gente não está vendo medidas concretas e esse adiamento sucessivos do anúncio do arcabouço fiscal gera mais desconfiança. O que vai sair daqui? Por que está demorando tanto? E essa incerteza é terrível, não só para o Banco Central, mas também para os agentes. Muitas decisões de investimento estão sendo adiadas, porque isso aí é uma questão crucial para todos os agentes econômicos. Além desse fator, claro, muito importante que o senhor ressaltou agora, eu queria também levar para os Estados Unidos, né? E esse movimento do Fed norte-americano, qual que é a interferência que ele pode ter justamente aqui no Brasil, professor? Olha, possivelmente o Fed deve aumentar 0,25 pontos percentuais a taxa deles, indo para 5%, mas o impacto é marginal. Os nossos problemas aqui já são tão grandes que você aumentando um pouco lá a taxa de juros não vai nos afetar, porque isso já é mais ou menos o esperado. O problema é se ele avançasse mais do que 0,25, aí você poderia ter uma valorização do dólar e ter um impacto de inflação maior aqui. Mas o que está pesando lá, além da inflação, que ainda está alta, como aqui, mas lá está um problema sério de corrida bancária, dos bancos americanos, a fragilidade de alguns bancos, né? Ainda não se sabe se o tamanho do problema, se chega a ser sistêmico, parece que não, mas ainda há muita desconfiança, muito medo, que vai fazer naturalmente a economia americana recuar, que de uma certa forma, era que o Banco Central estava tentando fazer, apesar de todo esse aumento de taxa de juros que houve lá. Até agora, o desemprego está abaixo de 4%, em torno de 3, 3,5%, que é baixíssimo, historicamente muito baixo. Então, está mostrando que a economia não está esfriando e o combate à inflação está mostrando que vai durar muito tempo. Então, o Banco Central, a tendência dele é aumentar a taxa de juros, assim como o Banco Central Europeu, na semana passada, ou no começo dessa semana, aumentou mesmo com a crise do Credit Suisse, que apesar de não estar na zona do euro, mas a influência dele no cenário econômico europeu é bastante importante. Então, mas o Brasil, acho que não tem, a gente está... o mercado bancário é bastante isolado do resto do mundo e o nosso nível de taxa de juros é muito superior deles, que de uma certa forma nos protege. Diogo Schelp. Professor, o dólar tem tido nos últimos dias uma tendência de alta. De que forma isso impacta nessa discussão da taxa de juros? No curto prazo, isso não afeta muito, que como a gente vive um regime de câmbio flutuante, a valorização e desvalorização do real, na verdade, não do dólar, né? Que o real, se o dólar sobe, o real que está se desvalorizando, ela é um dos canais de como se propaga a política monetária. Então, quando você aumenta a taxa de juros aqui, por exemplo, você atrai mais capitais de fora para investir aqui dentro e você tem uma valorização do real e uma queda do dólar. Mas você não vai determinar sua política monetária em função do câmbio. Você vai... o regime de metas de inflação, ele está mais voltado à inflação em si e também às expectativas de inflação, que ainda estão, se você olhar o relatório Focus, ainda estamos aí próximos a 6% ainda, 5,90%, que é praticamente o mesmo patamar do ano passado. Então, a gente não está, as expectativas ainda estão muito altas, mas também o Banco Central não tem
poder de mexer na inflação praticamente desse ano. Existe uma defasagem, ele já está começando a mirar mais 2024, que também está acima de 4% as expectativas, quando a meta é 3%. Josilmar Cordenonce, professor de economia do Mackenzie, conversando conosco, abordando essa quarta-feira importante na economia do Brasil e, é claro, também nos Estados Unidos. Professor, muito obrigado pela participação do senhor. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Muito bem.